E hoje eu vou mostrar para vocês a montagem desse lindo pica-pau aí na casinha aí, um catavento em movimento, muito lindo. E o arquivo está disponível para venda no formato DXF para corte a laser. Eu não tenho arquivo ainda para certo tico-tico, mas em breve eu vou disponibilizar aí arquivo em PDF também para ser feito de uma forma mais diferente, né? Talvez eu faça até de cano de PVC, que é mais apropriado para ficar no meio do tempo, no vento, na chuva, no sol. Esse daí só dá mais certo para ficar assim numa varanda que seja coberto, para não ficar exposto na chuva, já que o compensado não aguenta tanto aí, né? Ou que seja de madeira. Então é isso aí. Se você já gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se não for inscrito, se inscreve aí, deixa um comentário. E é isso aí, vamos ver o passo a passo. Estou mostrando para vocês primeiramente as partes do pássaro. Então eu vou colar uma parte uma na outra, dessa daqui. E vou colar uma parte uma na outra, essas duas partes da perna também. Já colei aqui. E agora eu vou pegar a asa e vou colar aqui. Tem que centralizar aqui na linha, essa parte aqui. E aqui atrás vocês deixam retinho aqui, com esse final da cauda. É só colar. Depois que colar, vocês colocam um pinozinho que atravessa as quatro partes. No caso de palito de churrasco, né? Então esse furo aqui foi projetado para ele entrar apertado. E esse furo aqui da perna para ele entrar folgado. Antes de pintar essa perninha aqui, vocês têm que lixar essa parte aqui de um lado e do outro. Só não lixa aqui, nessa parte do dente, né? Então é só encaixar aqui, ó, e colar a outra asa do mesmo jeito aqui. Então já tá colado aqui, ó. Agora eu vou explicar para vocês como é que faz essa parte aqui, que eu já adiantei e fiz, mas não tem muito segredo. Vocês vão cortar 16 pedaços de palito de churrasco com 16 milímetros e vão cortar mais 4, que são esses 4 aqui de fora, com 25 milímetros. E esses dois aqui, no caso o comprido, esse aqui, são inteiros, né? Depois a gente corta a sobra no final. Então, vocês vão ter essas peças aí, ó. Essa rodinha aqui com 4 furos e um no meio, são duas. E vai ter essa daqui com 16 furos e um no centro. Vocês vão ver aí e vão fazer esse procedimento. Antes de colocar esse palito, vocês colocam primeiro esse, apoia essa taubinha no canto e bate todos os pauzinhos, cola eles para ficar bem colado. E o mesmo procedimento faz com esse daqui, cola os 4 deixando retinho aqui e depois coloca esse. É bom que aqui já fique, esse furo já fique meio justo. Os palitos que eu uso aqui tem 4 milímetros. Esse furo eu faço com 3,8. Então essa parte da engrenagem é só isso. E essa parte aqui vai ficar só pro final. E agora vamos montar a base da hélice, né? Então vocês vão pegar essas duas pecinhas aqui, vão ver se elas casam assim, ó. Porque tem o outro lado ela não casa. Vocês podem tentar, que ela não casa de jeito nenhum. Então vira o lado, aí ela vai casar. Pronto, é assim que ela vai ficar. Aqui assim, ó, montada aqui assim. Então vamos abrir ela aqui, faz de conta que a gente abriu, colocou aqui, então a gente vai usar aqui e depois vem com esse lado pra cá. Então vocês vão colocando assim, ó, não é pro lado de dentro, vai ficar como se fossem umas laterais assim, ó, fechando um quadrado. Então colocam assim, a outra aqui. Aí vocês vão ter que observar uma coisa aí, que aqui pra mim quase não vai fazer diferença, porque no caso essa cava ela tem de espessura
ou que seja de comprimento, como é que se diz? 5 milímetros. E o material que eu uso aqui deu certo de ser, o projeto vai ser de ficar para 4 milímetros. Mas o meu compensado aqui tá dando 5. Então eu tive que deixar 5 aqui. Então, para mim aqui tanto faz como fez se eu pegar essa parte da pá aqui, ó, tanto faz eu colocar assim como assim, que vai dar certo. Mas no caso para vocês aí, que às vezes pode dar diferença, então vocês observem que vocês vão ter que colocar essas bases das pá aqui tudo numa posição só. Então, tipo, essa daqui vai ficar aqui assim, a próxima também tem que ficar nesse mesmo sentido aqui, ó. Não pode ficar assim, ao contrário. Tem que ficar assim. Igualmente essas outras. Deixa eu colocar logo essas outras logo aqui. Ó, coloca esse outro. Deixa eu ver como é. Aqui assim. E esse outro aqui assim. Aí vocês vão vendo a posição do apoio da hélice, ó. Essa daqui, ó, vai ter que vir na mesma posição. Assim. Essa outra. Assim. Tá? Mas se por acaso para vocês não der certo aí, ó, aí vocês podem fazer o seguinte, ó. Vocês podem virar o lado dessa pecinha aqui, ó, fazer assim com ela, ó. Aí coloca e aí com certeza vai dar certo. Para mim tá dando certo aqui porque deu certo de ficar um quadrado, todos com 5 milímetros, tanto de comprimento como de largura, né? As duas medidas. Então eu vou colar aqui assim. E essa aqui, como a gente falou, vai ser assim, bora cá aqui. Ó. Aqui é só apertar e encaixar. Já colei aqui, ó. Você pode ver que eu joguei um pouquinho de bicarbonato no cantinho. Ela ficou mais seguro. Depois é só recortar umas 4 par de garrafa PET, assim, é transparente, ou da cor que vocês preferirem. 4 pecinhas dessa, ó. Vocês vejam que eu chanfrei aqui, cortei aqui as pontas de um lado, só de um lado, e esse outro lado vai ser o que vai ser colado na pá. Então eu vou ver se a 793 segura aqui somente para mim fazer outro procedimento. Colei aqui, ó, ela segurou um pouquinho, só que ela não aguenta o repuxo do vento só com isso aqui. Então eu vou pegar um ferrinho fininho, vou usar essa chavinha aqui, vou esquentar no fogo e vou furar aqui o plástico nesses furos, que é para mim atravessar um nalho de cortar grama, que é para dar um reforço melhor. Já furei aqui, ó. Aí agora eu vou queimar aqui com isqueiro uma das pontas para criar uma cabecinha. Já queimei aqui, ó. Aí agora é só introduzir em um dos furos e atravessar para o outro lado. Aqui eu corto deixando só mais ou menos 1,5 milímetro sobrando. Então eu vou, ao invés de usar o isqueiro aqui, vou esquentar a ponta do estilete aqui de uma lâmina velha que eu tenho aqui e aproximo aqui, aí derrete. Já concluí aqui, ó, já fiz em todos eles. Aqui é só esquentar a pontinha do estilete, aí aperta, encosta, segura aqui por baixo, encosta no nalho. Quando vê que tá chegando na tábua, aí desliza um pouquinho assim, para derreter um pouquinho na madeira. Aí fica assim, ó. Então a parte da hélice tá pronta. Então vamos começar agora na parte da caixa. Essas duas partes aqui são as do telhado, então eu vou deixar elas separadas porque eu não vou usar agora. Então essa daqui são as duas laterais, direita e esquerda. Essa daqui é a parte da frente, onde vai ficar o passarinho. Essa é a parte de trás.
Essa daqui é o fundo e esse daqui o tampo em cima. Na verdade o que vai ficar intermediário no meio, abaixo do telhado, esse aqui. Então eu vou colocar o celular no suporte e vou pegar peça por peça. Então vamos pegar uma das laterais e vamos pegar essa parte aqui que é o fundo. Vamos encaixar. A peça, quando vocês adquirirem o arquivo, talvez não tenha um lado desse. No lugar desse dente grande vai ter dois pequenos aqui, ó. Então vou pegar, colocar logo essa peça da frente, que ela tem que ir primeiro aqui. Pessoal, essa peça aqui também foi modificada. Eu continuei ela aqui nesses dois cantos e deixei só uma janela aqui no meio. Já vou colocar aqui essa manivela, a maior. Eu vou colocar 3 roelazinhas aqui. Se ficar muito, depois eu tiro. Encaixar aqui, ó. Agora sim, vou colocar a parte de cima. Coloca no furo aqui. Encaixa nas cavinhas. Encaixou. E antes de eu continuar, eu vou deixar aqui um pouquinho. Vou explicar uma coisa a vocês. Vocês precisam saber para que sentido a hélice de vocês vai girar. Então vocês dão um sopro nela. Ó, a minha gira no sentido horário. Eu olhando para ela. Então, sabendo disso, eu vou explicar aqui outra coisa para vocês. Vou pegar aqui essa, como é que eu posso dizer? Essa outra manivela aqui, ó, vou encaixar aqui no furo. Vocês observem que esse furo ele tá mais, esse quadradinho tá no centro. Aí esse furo então tá mais para a esquerda do que para a direita. Então eu vou colocar do lado de cá, né? Então ele fica aqui. E outra observação é que como essa daqui ficou mais pro lado de cá, se ela girar assim nesse sentido, uma hora ela pode estar batendo aqui nesse pininho. Então vamos optar para ela girar nesse sentido. Então, se ela vai girar nesse sentido, aqui é onde vai ficar o catavento. Lá é o passarinho atrás. Aqui é o catavento. Então, essa está girando no sentido horário. Então tá no sentido da minha hélice. Caso vocês montem a hélice de vocês e a hélice de vocês fique girando no sentido anti-horário, então vocês podem estar girando essa peça aqui ao contrário. No caso, pegando essa aqui, ó, digamos que ela esteja assim, aí você faz assim, ó. Aí, esse furo aqui, ele vai pro lado de cá, vai ficar pro lado de cá. E aí, a hélice vai ter que rodar, digamos, assim. Aí vai ficar no sentido anti-horário. Agora, se a hélice de vocês ficar no sentido horário, aí já tá certo aqui, como a minha aqui, que como eu falei para vocês, precisa girar nesse sentido aqui, ó. Sempre jogando a roda para cá, assim. Então aqui para mim já tá certo. Eu vou só encaixar uma arruelazinha aqui. E aí vocês observam como o furo tá pro lado esquerdo. Essa outra parte aqui vocês botam o furo para ficar pro lado esquerdo também. Ó, já tá aqui, ó. Tá mais para a esquerda do que para a direita. Então vou encaixar aqui furo com furo. E deixa essa pecinha aqui nessa posição. Pronto. Então ele precisa girar. No caso daqui que ele está com o eixo para o lado de cá, ele precisa girar no sentido horário. Mas se a hélice de vocês estiver girando no sentido anti-horário, então vocês precisam jogar esse eixo para o outro lado. Aí é só virar essa placa de lado e virar essa também. Aí vocês vão fazer uma base aí. Deixa eu ver se dá para encostar aqui.
Uma base aí que esse bichinho fica aqui no meio, aqui assim. Ó, tá aí. Colocar a hélice aqui, ó. E ver o tanto que atravessa. Aí vocês cortam aqui, só que vocês deixam uma folgazinha só de uma arruela. Aí, pessoal, aqui eu cortei a continha, mas vocês podem deixar o eixo passando e colocar uma miçanga na ponta para ajudar a segurar a hélice e ela não sair. Então agora eu vou encaixar a hélice aqui nesse eixo. Vou colocar duas arruelas fininhas aqui, uma contra a outra, porque fica rodando uma contra a outra, não deixa a arruela rodar sobre a madeira. Encaixei aqui, já fiz um teste ali, já girou livre. É bom que o eixo entre como se apertado, né, para não girar o eixo sobre essa base, mas que não fique colado. E aí vocês colocam a miçanga aqui no final, segurando. Do jeito que eu vou deixar aqui, eu vou deixar assim, sem colar, né? Não vai sair fácil porque tá bem encaixado. Porque precisando fazer uma futura manutenção, aí para tirar esse, tem que tirar esse. Então, tira esse para poder sair essa parte, para poder sair essa. Então, vou deixar só encaixado aqui. Aqui do lado de cá, vocês dão uma puxadinha assim, ó. Puxa pra cá e corta aqui do jeito que ficar. Vou cortar antes um pouquinho só para dar um acabamentozinho. Já cortei aqui, já lixei, ó. Fica aparecendo só um pouquinho, que eu acredito que não vai atrapalhar aqui. E agora aqui eu vou cortar essa sobra aqui também. A gente vai colar aqui uma argolinha dessa aqui, ó. Aqui abaixo do rabo aqui, uns centímetros mais ou menos. Daqui dessa ponta dele pra cá. Mas pra cá um pouquinho, eu tive dando uma olhadinha. É bom que ele fique mais pra cá um pouquinho, inclinado um pouco pra fora. Então eu coloco aqui, viro pro outro lado, jogo um pingo de cola aqui, jogo carbonato. Então eu vou colocar assim, ó, nesse sentido assim, retinho assim com o rabo do pássaro. Já colei aqui, ó. E agora eu vou colar o pássaro no local. Vou colar aqui, assim do jeito que tá aqui. Já colei aqui, agora eu vou jogar um pinguinho de cola aqui, jogar bicarbonato. Vou colocar um pedaço de palha de churrasco aqui. Já coloquei aqui essa hastezinha aqui, já encaixei aqui. Eu levei bem pra frente um pouquinho, senão não vai dar aqui, mas depois eu vou modificar o arquivo para essa cauda aqui, o rabo do pássaro, vir mais para baixo um pouquinho, para dar mais folga aí para quando vocês for fazer. Então eu vou tirar aqui essa sobra aqui. Agora eu vou pegar um aramezinho desse aqui, ó. Esse aqui é um arame de aço que eu tirei de um prendedor desse aqui, ó. Aí eu desmontei ele, desamassei todinho, bati assim em cima de uma marreta, deixei ele bem retinho. E é ele que eu vou usar aqui para ver se dá certo de fazer aqui a engrenagem. Então eu vou deixar ele aqui como o meu aqui tá um pouco apertado, eu não vou deixar ele vir até aqui, vou deixar até aqui assim, ó. E aqui eu vou deixar como se fosse no máximo para cá, mas eu vou ver se eu consigo tirar aqui o pássaro. Coloquei aqui de um lado, ó. Vou mostrar aqui bem pertinho para vocês verem. Vocês têm que dar um jeito de ficar assim, ó. É meio complicado de mostrar gravando, então vou só mostrar aqui como é que fica, ó. Sim, já coloquei aqui de um lado. Fica uma leve folgazinha aqui. O bom é que não ficasse nem uma folga. Vou ver até se eu consigo aproximar mais para não ficar tanta folga. Vou tentar colocar aqui o pássaro só suposto aqui para me medir o outro lado.
Então aqui, como falei, eu vou trazer o pássaro aqui assim mais ou menos. Não vou deixar ele ir muito lá pro canto, porque senão vai ficar ruim aqui. E vou medir aqui mais ou menos aqui. Vou botar a mão aqui assim, ó. E aqui é onde eu vou fazer a dobra pra dobrar no palito de churrasco. Então eu vou dobrar aqui. Já dobrei aqui, ó. Eu vou pregar um pré-caibal aqui que eu já medi com o paquímetro. Ele é mais grosso um pouquinho do que o palito de churrasco. Então você tem que ser um ferrinho que seja mais grosso do que o palito de churrasco. Então eu vou modelar aqui o eixo para ficar na largura dele. Já fiz aqui, ó. E aqui ele vai entrar a continha aqui no palito de churrasco. Ó. Olha que quando girar aqui, ó. Aqui só colocar aqui agora uma miçanga, alguma coisa aqui embaixo, para não o arame não descer. Coloquei a miçanga aqui para segurar o arame, mas como vocês devem ter percebido aí, houve alguma mudança aqui. Dei uma pausa no vídeo aí, fiz algumas modificações. Essa peça aqui da frente aqui, ó, quando vocês for montar aí, ela vai estar assim desse jeito, que no caso ela só vinha até aqui, do jeito que tá aqui, passava direto para cá e para lá, mas eu modifiquei e coloquei esse complemento aqui complementando, deixei só a janela aqui aberta, e esse complemento aqui é para segurar essa peça que eu acrescentei aqui, que vai funcionar como direcionador de vento. Então esse aqui é só encaixar aqui assim, ó. Eu não vou encaixar agora, antes que eu vou explicar outra coisa aqui. E acrescentei no arquivo também esse furo aqui, ó. Esses outros foi eu testando aqui para ver onde ficava melhor, mas no arquivo vai estar só esse aqui. Também não vai estar esse, só esse do meio. E aqui por dentro, na outra peça, vai estar esse aqui, que é por onde vai passar um nalho. Vocês vão só, não tem tanto segredo, eu já montei aqui, mas é só ó, uma miçanga por aqui por dentro, passa por aqui, depois entra lá na tampa, e aqui por fora, ó, que eu fiz um jeitinho que coloquei um chaveiro. Esse aqui é bem pequenininho, mas é melhor um maior, mais robusto, para aguentar mais o peso. Então fiz essas modificações aqui, e também essa peça aqui, ó, modifiquei também junto com essa, que no caso vocês tinham visto aí que aqui no meio tinha um dente desse lá, que até eu ia tirar, porque não deu como, não tinha como ficar ali. E aí eu tirei e coloquei esses dois, ó, pequenininho. Então essa pecinha aí, que tem esses dois dentinhos pequenos, você já sabe que é para frente, junto com essa que tem o furo aqui da casinha. E aqui embaixo, ó, antes de colocar essa roda aqui, eu coloquei esse nalho aqui, ó. Introduzi ele por esse furo aqui, vai ter esses dois furos também no arquivo. Introduzi ele, entrou por esse furo e saiu por esse pra cá. Aí coloquei uma miçanga aqui e do outro lado coloquei uma tampa de garrafa, que aqui vai uma garrafa para servir como contrapeso. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Eu vou fechar aqui agora essa parte. Vou colocar essa outra parte do telhado também. Aí eu modifiquei também esses dentes aqui, ó. Ele vai passar pra cá e tem um furinho aqui, como esses aqui assim, que é para vocês colocar uma travinha, porque o vento vai batendo aqui e o telhado vai saindo. Uns testes que eu fiz aqui. Então esse dente vai ser maior, com um furinho para vocês colocar uma travinha atravessada. Isso para não precisar colar, né? Para, como eu falei, se precisar fazer uma manutenção futura, é só tirar as travinhas e desencaixar as peças. Então essa outra peça aqui, como eu falei, é só encaixar aqui, ó. E aqui por dentro vocês vão colocar também
uma travinha. No caso aqui eu peguei uma travinha bem pequenininha, porque para ela não cair, né, ela tem que vir de cima para baixo, para ficar com essa cabecinha aqui, ó, que eu queimei para cima, para não sair. Então aqui eu coloco com um alicate do bico fino. Então aqui eu coloco assim no alicate, ó. Coloco por dentro. E aí é só encaixar aqui. Eu já encaixei. Encaixo o outro também. Já encaixei aqui, ó. E agora eu vou deixar um vídeo aí para vocês verem como fazer essa peça aqui, ó, que eu fiz de garrafa PET, que eu vou encaixar aqui dessas duas cavazinhas que também vai ser recortada no laser. Então, para encaixar aqui, só vocês pegar essa primeira facezinha aqui e encaixar aqui em uma das brechas, assim, ó. Eu encaixei aqui e agora é só encaixar a outra do outro lado também aqui, ó. Agora assim ficou do lado certo, é assim nessa posição. Então vou colocar aí o vídeo de como fazer essa parte aqui e vou pintar aqui, como eu vou deixar aqui instalado em lugar que não leva chuva, mas tem uns ventos frios, né? Então eu vou pintar para proteger mais. Vou mostrar vocês aqui rapidinho como passar o desenho para a garrafa PET. Vocês vão recortar assim como eu recortei aqui o desenho. Aqui vocês recortam bem no cantinho e aqui também, porque vai ficar uma emenda. E aqui vocês pegam um pedaço de... Olha, isso aqui é uma folha de garrafa PET de 2 litros. Daquela de Fanta, pode ser aquela de Pepsi também, daquelas que tem uma parte reta assim mais comprida. Que aí vai dar para acoplar o desenho. Então vocês vão colocar aqui assim. E essa parte que eu falei aqui, vocês deixam aqui meio assim, ó. Vocês não colocam o desenho tão em pé assim, vocês colocam meio deitado assim, para pegar essa parte aqui, ó. Essas duas partes, essa daqui e essa. Então tem que encostar essa pontinha também aqui. Aqui assim. Aí vocês prendem com um clipe aqui. Já prendi aqui, ó. Eu vou recortando essas partes que não está com clipe. Depois eu pego os clipes, passo pra cá. E vou recortando aos poucos. Essa parte aqui a gente não vai romper aqui, ó. Vamos pegar daqui assim e vir pra cá. E daqui assim. E deixa uma parte aqui sem cortar. E uma pontinha aqui também sem cortar. Então vou recortar ele todo aqui por fora. Já recortei aqui, ó. Veja que ficou uma partezinha aqui sem romper. E essa partezinha aqui também sem romper. Então agora eu vou tirar esse clipe daqui e botar aqui mais para baixo. E eu vou com o estilete vou fazer um rasgo aqui no meio aqui, atravessando, para mim conseguir colocar a tesoura aqui dentro e fazer esse resto de recorte com a tesoura mesmo, que vai dar para fazer. Já recortei aqui, ó, já vazei. Essa parte aqui fica encontrada. Tirar o clipe. Tira o papel. E tá prontinho aqui. Só encaixar aqui essa parte aqui. Lá na brechazinha da base. Porém eu vou pintar aqui. Vou passar um prime. Que é aqueles produtos que passam antes da tinta. Para poder a tinta pegar melhor. Esse aqui, ó. E depois eu pinto com a tinta PVA por cima. Então é isso aí. Está concluído aí o catavento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí no campo dos comentários. O vídeo não ficou assim tão bem gravado, porque eu fui fazendo aí e gravando. E ao mesmo tempo já fazendo algumas modificações necessárias. Mas qualquer dúvida que vocês não entenderem aí, vocês podem estar perguntando, que eu vou estar respondendo vocês. Então é isso aí, um abraço a todos, deixem um like aí no vídeo, se não for inscrito se inscreve no canal, compartilha aí com outras pessoas, vão dando uma força aí. Eu sempre demoro um pouco para postar vídeo, porque os conteúdos que eu crio é um pouco demorado, mas enquanto isso vocês vão deixando like aí nos vídeos existentes, vai dando uma força aí. E é isso aí, um abraço a todos, até um próximo vídeo, fiquem com Deus.